mais cabelo, né? Dá um jeito nisso aqui. E aí pessoal, começando mais um vídeo do Capitão Nigiri, dessa vez teremos um vídeo diferente. É o seguinte, quem tentou participar da live viu como é que foi, né? A internet não tava ajudando, eu treinei antes da live em si, só que aí no dia, né, do acontecimento foi um pouquinho bagunçado, então assim, muita gente não conseguia entender o que tava acontecendo. Tinha um chat e a galera assim tava curtindo um monte, tava fazendo uma bagunça lá, então assim, teve uma hora que eu percebi que não ia dar pra fazer vídeo nenhum, eu falei, vou entrar no meio dessa zona, assim. Aê, caralho, zoeira! E aí eu me entreguei lá na bagunça, fiz o sorteio ali pelo chat mesmo, e lá no meio desse chat eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, já que não consegui fazer uma live, eu vou abrir uma postagem lá na página pra vocês fazerem perguntas e eu gravo um vídeo respondendo, que é esse vídeo, que é o Onigiri Responde. Eu tô aqui com diversas perguntas do pessoal, eu já separei algumas aqui. Talvez não dê pra responder todas, porque foi bastante coisa que deixaram aqui, mas vamos lá na ordem dos comentários. Daniel Cipriano perguntou qual o melhor mangá que você já leu. Bom, o melhor do melhor é um pouco difícil falar, porque eu tô lendo bastante coisa boa, mas um que eu sempre rasgo cedo em todos os vídeos de leitura é Parasite. Eu tô no volume 7, tem esse mangá, ele tá me prendendo desde o primeiro volume, é incrível, tem 10, e eu tenho certeza que até o final eu vou estar lendo assim, igual um maluco. Isso aqui tá muito legal, é aquele mangá que você não vê a hora de chegar ao próximo volume, porque ele consegue te prender a cada página. Então Parasite é um dos melhores mangás que eu estou lendo esse ano. Essa pergunta aqui, do Felipe Medina, eu respondi lá na própria postagem, mas eu vou falar aqui também porque eu acho que é interessante. Ele perguntou se eu tenho planos de ter uma loja física. Eu acho que loja física é uma coisa que vai me prender muito, eu acho que eu tenho uma rotina um pouco mais flexível com a loja online. Mas nunca se sabe, lá na frente, né, é possível que sim, que o Capitão tenha uma loja física. Seria bem legal também, né, eu gosto de imaginar um espaço com a decoração do Onigiri, seria bem legal. O Kelvin Gomes perguntou qual é o meu anime e meu mangá favorito. Bom, Parasite, como eu já comentei. Agora, anime é uma coisa que eu gostei muito de assistir, foi a primeira temporada de Knights of Sidonia. Foi um anime mais recente que eu assisti, porque eu não sou muito bom pra assistir anime. E também um que eu gostei bastante foi Samurai Champloo, que eu demorei pra assistir, mas assim, todos os episódios que eu assisti eu curti bastante, conheci uma trilha sonora incrível, aquilo ali é uma obra de arte. O Eduardo Clementino fez uma pergunta bem legal, se eu pretendo visitar ou até mesmo morar no Japão futuramente. É claro que a gente não pode falar nunca, né, não dá pra saber como é que vai ser o dia de amanhã, mas eu tenho muita vontade de visitar o Japão. Desde criança eu sempre amei o Japão, sempre, nossa, fui fissurado na cultura japonesa, e eu tenho muita vontade de ver as cerejeiras, é uma coisa muito bonita. O Júnior Ribeiro, ele perguntou o que um mangá precisa ter para ser considerado indispensável na minha coleção. Muita gente se apega ao fato do mangá ser longo ou não, muita gente deixa de comprar o mangá porque ele é longo. Eu não me preocupo muito com o tamanho da história, eu me preocupo bastante se o mangá vai me prender em todos os volumes. E uma coisa que eu prezo bastante é desenvolvimento de personagens. Tem uma coisa que eu detesto numa história, é ter um personagem favorito e ver que o autor não usa aquele personagem, deixa ele de lado, não desenvolve muita coisa sobre ele, às vezes ele até morre sem mais nem menos, assim. Então uma coisa que eu prezo numa história boa é um desenvolvimento de personagem assim 100%. E eu também faço questão daquelas histórias que sempre tem algo novo pra me apresentar, né? Eu gosto de histórias que saem um pouco ali daquele padrãozinho, né? Daquele formatinho sucesso garantido, sabe? Então quando eu vejo que o mangá ele tá muito clichêzento, ele vai perdendo ali o meu apego, e histórias que me apresentam coisas assim, tipo, uou, chocantes, coisas que eu nunca tinha visto numa história antes, sempre acabam ficando na minha prateleira. Eden é um deles, ele é repleto de coisas assim que eu nunca tinha visto numa história, ele tem assim me chocado a cada volume, é uma coisa muito boa. O Júnior Maurício, ele perguntou qual mangá que eu recomendo pra iniciantes. Ele coleciona tem uns 3 meses e já tem 45 mangás, sua coleção tá indo muito bem, cara, continue nesse ritmo. Ele disse que gostou muito de Berserk, até o momento é o favorito dele, e qual que eu indicaria pra ele, né, começar a colecionar. Bom, Júnior, como eu falei, o Parasite já é um deles, é uma coleção bem curta, é uma história assim que vai te prender demais. Eu tenho alguns vídeos de leituras que eu indico diversas coleções e muitas delas são curtas, viu? Eu indico pra você, primeiro, assim, pegar os títulos que estão sendo lançados, né? Você consegue ver no checklist o que tá saindo. E aí você dá uma procurada no mangá online. Eu sei que é pirataria, né? Mas tudo bem. Dá uma procurada nos primeiros capítulos online, lê, vê o que você acha, pra você não acabar desperdiçando dinheiro, né? Porque hoje em dia tá foda. Outro também que eu indico pra você é o clássico Yu Yu Hakusho. Ele tem 19 volumes, já tá pra acabar. E ele também é um mangá, assim, bem completo. Ele segue um padrãozinho de shonen, assim, mas ao mesmo tempo ele apresenta
diversas coisas incríveis, tem personagens sensacionais e um dos melhores vilões que eu já vi no mangá. Orange também é um shoujo que, meu Deus do céu, que coisa incrível, ele é muito bom, ele é super curto, já vai acabar no 5º volume, também tô super indicando pra você, sabe? É um pouco difícil essa coisa de mangá para iniciantes, sabe? Mas eu acho que você tem que conhecer o seu gosto, cara. Você tá começando sua coleção agora, então pode ter certeza que conforme o tempo for passando, você vai se interessar por coisas cada vez mais diferentes. E aí sim você vai perceber qual que é o seu perfil de colecionador, né? Qual é o seu perfil de leitor, o que você vai gostar de procurar ali pra ler. O Petros Araújo, é Petros mesmo, né? O Petros Araújo, ele fez uma pergunta dificílima. Capitão, qual título você está mais ansioso para sair até o momento? Akira ou Nijigahara Holograph? Essa é muito treta. Akira ganhou meu coração assim de primeira, é um mangá sensacional, é um clássico que todo mundo deveria ler, isso daí sim é uma leitura obrigatória, até mesmo para iniciantes. E Nijigahara Holograph é do Inyo Asano, mesmo autor de Solanin. E quem acompanha meu canal sabe que eu rasgo cedo pra Solanin. Já apareceu acho que em 3 ou 4 vídeos o Solanin. Fez um top de leituras, top de capas, enfim, que o mangá é sensacional. Então assim, eu estou ansioso por Akira porque eu quero muito ver o formato que vai sair. Eu estou um pouco preocupado, porque tem que ser um formato assim luxo, né? Tem que ser um formato assim foda, porque é um mangá muito foda. Agora, Nijigahara Holograph, eu estou muito curioso para saber se está no mesmo patamar que Solanin. Eu acredito que sim, eu dei umas olhadas em algumas páginas online e eu acho que esse mangá promete. O Marcos Paixão, Marcos Paixão parece nome de cantor sertanejo. O Marcos Paixão, ele perguntou qual mangá que eu tenho mais apego na minha coleção. Bom, um dos que eu tenho mais apego é uma coleção meio tanco, é Love Hina. Foi a segunda coleção que eu comprei. A primeira foi Cavaleiros do Zodíaco da Conrad, mas Love Hina foi a segunda coleção e foi a primeira que eu comprei com o meu dinheiro, porque Cavaleiros foi minha mãe que deu de presente, ela foi comprando pra mim mensalmente. Mas Love Hina eu já tava trabalhando, então eu encomendei os volumes que eu tinha perdido e depois eu fui acompanhando na banca com o meu dinheiro. Mas na época, né, eu era fissuradaço em Love Hina. Então assim, foi um mangá que marcou a minha pré-adolescência. E eu vou guardar pro resto da minha vida. Mesmo que eu compre a nova edição, eu não vou me livrar da coleção meio tanco de Love Hina, porque ela está carregadíssima assim, de histórias muito bacanas. Então Love Hina meio tanco com certeza é uma das coleções que eu tenho o maior apego. O Luiz Gustavo Mendes me perguntou quantos mangás eu tenho na minha coleção. Olha, cara, sinceramente faz muito tempo que eu não conto isso. Na verdade eu não tenho nem muito tempo pra nem arrumar ela, quanto mais contar quantos mangás eu tenho. Eu lembro, a última vez que eu contei, assim, antes de eu parar de colecionar, que foi a época antes de entrar na faculdade, eu tava na faixa dos 850. Aí eu fiquei tipo uns 3, 4 anos praticamente sem colecionar, agora que eu voltei. Mas nesse meio tempo eu vendi bastante coisa, então deve ainda tá na faixa dos 800, porque ao mesmo tempo que eu vendi muita coisa, eu voltei a colecionar, né, com o início da loja do Capitão Nigiri. Então deve estar na faixa dos 850, vou chutar por aí. O Rafael Guide perguntou se eu já li algum mangá que, vamos dizer, mudou sua maneira de pensar sobre determinado assunto ou algo assim. Com certeza, e o nome desse mangá é Planetes. Planetes é um mangá que foi feito pra botar você pra pensar. Ele só tem 4 volumes e ele aborda umas questões assim, não vou dizer nem muito filosóficas, sabe? Porque são sentimentos que a gente já conhece, sabe? São dúvidas que a gente já conhece. Mas a forma como os personagens desenvolvem isso dentro da cabeça deles bota a gente pra pensar em muita coisa sobre a vida, sabe? É bom, é até legal a gente terminar o mangá, a gente tá bem sensibilizado, assim, a gente tem que sim parar pra pensar e absorver tudo ali que os personagens contaram pra gente. Então Planetes é um dos mangás que vai botar você pra pensar na vida, viu, meu querido? O Eric Coelho fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou o que eu acho desses retornos dos mangás e animes, se eu acho que isso significa que acabou a criatividade dos caras e tal. Olha, eu não sei dizer exatamente se isso é falta de criatividade. Eu acho que se o mangá e o anime vai retornar na mesma qualidade ou tão bom quanto antes, né, ou melhor ainda, acho super válido que volte, né? Se vai voltar melhor ou tão bom quanto, que volte. Isso não é muito comum. Nós temos diversas histórias aí que retornaram com um formato tipo... Me poupe, né, amigo? Bate o olho assim e fala, meu, vocês estão fazendo isso só pra tirar mais dinheiro dos fãs, né? Geralmente eu não curto esses retornos, assim. Geralmente eu não curto essas reformulações que eles fazem, sabe? O Edgley Santana, ele perguntou, Capitão, muito fã dos traços do Hiroaki Samura, quais outros mangakas você indica que tem uma arte tão excelente quanto a dele?
Vejamos. E também que tenha obras com uma trama mais complexa, sabe? Olha, eu vou dizer que o Tsutomu Nihei, eu comentei sobre o mangá dele, o Abara, num vídeo de desafio de leitura, tá recente. E também agora vai sair o Knights of Sidonia, ele tem uma arte sensacional, uma das minhas artes favoritas, tá? E a trama dele é, assim, bem complexa, ele trata como de ficção científica. Se você tá procurando títulos mais, assim, mais complexos, né, mais densos, dá uma procurada no gênero seinen. Tem a ação, ele tem a violência, assim, às vezes é até mais violento, né, muito mais violento. Ele, assim, ele tem a ação do shonen, mas num formato um pouco mais real. Às vezes é ficção científica, mas ele ainda assim aborda temas mais reais, temas mais complexos, temas mais filosóficos. Então, dá uma procurada no gênero seinen, que é de longe um dos meus gêneros favoritos. Mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse gênero e você vai encontrar artes sensacionais e histórias mais incríveis ainda. O Vinícius Orlando, ele perguntou qual mangá que eu recomendo pros amigos. Bom, já recomendei vários aqui. E ele perguntou qual que eu não suporto. Bom, eu não sou nem um pouco fã de ecchi, sinceramente. Eu sei que eu adoro Love Hina, mas ainda assim eu acho que Love Hina não é tão forçado quanto vários mangás que eu tenho visto ultimamente no gênero ecchi, sabe? É um gênero que eu não curto. Eu acho que são histórias que se apoiam demais no apelo sexual e acabam não desenvolvendo muita coisa, sabe? Tipo, então não faz o meu gosto. O Arida Janso Kurogani, ele perguntou se futuramente eu pretendo fazer uma caixa postal para receber presentes. Gente, eu não sei se eu ainda estou nesse nível de receber presente de quem assiste os meus vídeos, sabe? Mas se a galera solicitar, eu posso sim fazer uma caixa postal. Até então eu tenho recebido alguns desenhos, uns bilhetinhos de alguns clientes e todos eles eu prego ali no meu mural. Mas presente mesmo assim pra precisar de caixa postal. Bom, teve também um mangá de Fairy Days que eu recebi do Oliver Begali. Mas, bom, se o pessoal quiser, eu posso fazer uma caixa postal sim, por que não, né? É só vocês me falarem. O Felipe Rodrigues, ele fez uma pergunta sobre o canal. Ele quer saber se eu vou continuar fazendo análises e unboxings regularmente no YouTube. Bom, nesse comecinho da inauguração do site foi bem corrido, né? Então, assim, muita coisa deu uma atrasadinha. Na verdade, assim, eu trabalho sozinho, então é muito fácil as coisas no canal darem uma atrasada. Mas eu procuro sempre estar ali postando regularmente. O vídeo de novidades da semana não vai mais ser semanal, porque, né, dava um trabalho e era um compromisso de toda terça-feira, acabava atrapalhando a agenda com os outros vídeos. Então assim, agora o vídeo de novidades vai ser sempre que chegar um lote. Chegou um lote, seja lá quantos mangás tiver, eu vou fazer um unboxing e vou fazer o vídeo de novidades da semana assim que o lote chegar. Então assim, pode ter semana que não chegue nada, pode ter semana que chegue muita coisa, então assim vai depender. As análises de leitura continuam, as análises de qualidade também, e eu também vou postar mais nos vídeos de top 10, que eu acho que a galera curte bastante, e eu vou trazendo umas discussões sobre a nossa vida de colecionador, né? Tem diversas coisas que a gente pode acabar, assim, batendo um papo sobre, então eu vou postar mais nesses formatos mais diversos. O Daniel Amaral perguntou qual é a minha editora favorita. Bom, no presente momento é a Panini. A Panini tem arrasado bastante, ela tem lançado umas coisas assim nos formatos muito legais, por preços bem acessíveis. A gente percebe que ela tá ouvindo assim o que a galera quer e ela tá assim cortando um dobrado pra trazer pra gente um material de qualidade. E ela tem conseguido sim, eu tô gostando bastante do trabalho da Panini ultimamente. A Ariane Campidera, ela me perguntou se teve algum mangá que eu tava curtindo, mas no final me decepcionou. Sim, teve vários assim, mas teve um que se chamava Manhole, é do mesmo autor de Prophecy, e sinceramente, cara, que finalzinho bosta, hein? Puta que pariu. O mangá, ele me prendeu, acho que por quase a história inteira, sabe? Ele era bem curto e eu li online, então acho que isso me frustrou mais ainda. Eu me esforcei pra ler online porque tava muito bom. É um mangá que fala sobre uma epidemia. E aí no final, a coisa se resolve de um jeito e tipo, ok, tá bom então, né? Fazer o quê? O Antônio Anderson perguntou quem ganharia numa briga entre um pônei galáctico e uma capivara voadora. Pônei galáctico, por favor, né? Claro. O André Scapini perguntou qual foi o primeiro mangá que eu li. Foi Dragon Ball, da Conrad. Eu lembro que eu comprei o primeiro volume porque eu gostava do anime que passava no SBT, só que eu não sabia o que era mangá. Então eu comecei a ler pelo lado errado e não tava entendendo nada e eu achei que a revista tava com defeito. Newton Tales perguntou quais são os meus 5 mangás favoritos. Olha, tem um top 10 com as minhas melhores leituras de 2015. É um pouco difícil porque tem saído tanta coisa boa, gente, sério mesmo. O Dan Menezes perguntou de onde veio o meu interesse por mangás. Bom, veio da época em que eu assistia Cavaleiros do Zodíaco da Manchete, né? Eu era fissurado no anime de Cavaleiros, também gostava de Shurato, Yu Hakusho e tudo mais, então assim, esses desenhos japoneses
acabaram me trazendo pra cultura japonesa e assim eu acabei conhecendo o mangá quando ele chegou aqui no Japão. E aí eu acabei conhecendo o mangá quando ele chegou aqui no Brasil e eu comecei a colecionar. Thiago Torres Rocha perguntou o que eu achei de Madoka Mágica. Cara, eu assisti o anime. É um anime assim que você começa, assim, vai dando um sono, chega no final você fala: meu Deus do céu, o que tá acontecendo, pelo amor de Deus, o que é isso, sabe? Então é um anime que você tem que ter um pouquinho de paciência. Persista porque no final fica sensacional. Bom, pessoal, eu consegui responder todas as perguntas, vejam só. Sim, eu também espero que vocês visitem a loja do Capitão Nigiri, que inaugurou segunda-feira agora, é o capitaonigiri.com.br. Teve muita gente que perguntou a respeito do site ser em inglês, né? Se ele vai continuar em inglês. É assim, gente, eu comprei um template de uma empresa americana, então assim, veio um esqueleto totalmente em inglês. O programador, ele tinha parte do site traduzido. A outra parte dá pra traduzir e vai ser traduzida. Ele já começou a fazer a tradução. Só que assim, é uma coisa muito delicada, então poderia atrasar a inauguração do site. Foi eu, o programador, e mais um amigo que me ajudou nas fotos, sabe? Então assim, como tinha pouca gente trabalhando nisso, eu não queria ficar muito tempo com a loja fechada, né? Até porque eu precisava vender e tal. Então eu resolvi inaugurar com uma parte traduzida e a outra parte vai ser traduzida tranquilamente. Sobre as formas de pagamento, por enquanto é PagSeguro. Eu já entrei em contato com a Cielo, já entrei em contato com o meu banco. Vou também disponibilizar futuramente o depósito bancário. Muita gente pediu depósito bancário, processo de homologação, tem tudo mais, tem que ir no banco, falar com o gerente e tudo mais. Mas assim que passar essa euforia da inauguração, né, esse tanto de pedido que eu recebi, eu vou pegar um tempo, vou lá no banco e vou resolver todas essas questões pra vocês, tá? Inclusive a parte da tradução. Então é isso, pessoal. Capitão Nigiri mais uma vez agradece a atenção de todo mundo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e tudo mais, compartilhar e blá blá blá. E seguir nas redes sociais Capitão Nigiri no Instagram e no Snapchat, tá? Só procurar lá, Capitão Nigiri. Capitão Nigiri mais uma vez agradece a atenção de todo mundo. Câmbio e desligou.